Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Perdoem o atraso, queridos irmãos e irmãs. O Sheikh Fahmy hoje trouxe para nós mais uma das grandes dádivas e bênçãos do mês do Sha'ban. Se vocês se lembram, na semana passada, o querido Sheikh falou sobre a elevação das obras, das nossas ações para o Deus Todo-Poderoso, Criador, Allah Subhanahu wa Ta'ala. E hoje ele fala sobre mais um episódio importantíssimo, relacionado ao mês do Sha'ban, também uma grande dádiva, que tem uma representação enorme na história do Islã, e é vinculado diretamente à oração, assim como foi também a viagem noturna e celestial do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que as bênçãos e a paz de Allah estejam com ele. Quando ele fez então essa viagem, recebeu a ordem do Criador para que se fosse implementada a oração com as 5 repetições durante o dia. Hoje, essa dádiva que o Sheikh traz sobre o mês do Sha'ban refere-se à mudança da direção, mudança da Qibla. Naquela época, os muçulmanos se direcionavam a Beit al-Quds, Beit al-Muqaddas, onde fica em Jerusalém, Masjid al-Aqsa, em Jerusalém. O profeta sallallahu alaihi wasallam desejava, ansiava pela mudança da direção, agora para que fosse Kaaba, em Meca, na Arábia Saudita. E isso veio acontecer então após a Hijra, após a migração do profeta alaihi salam com os seus companheiros, quando saíram de Meca para Medina. Eles chegaram à cidade de Medina e assim ficaram ainda rezando em direção a Jerusalém por 16 ou 17 meses. Mais precisamente, o Sheikh Fahmy disse 16 meses e meio, mas na língua árabe se arredonda ou para baixo ou para cima, então se fala em 16 ou 17 meses. Deus Todo-Poderoso revelou no Alcorão Sagrado 3 versículos na Surat Al-Baqarah, dizendo: os insensatos entre os homens dirão: o que os fez voltar as costas à sua direção, ou seja, a Qibla, para a qual estavam virados? Dize, isso é uma ordem do Allah, uma ordem divina ao seu profeta Muhammad. Dize, é de Allah o levante e o poente, é de Deus o levante e o poente, ou seja, o leste e o oeste. Ele guia quem quer a uma senda reta. E assim fizemos de vós uma comunidade equilibrada, moderada, para que sejais testemunhas dos homens e para que o mensageiro seja testemunha de vós. E não fizemos a direção para a qual tu, Muhammad, estavas virado, senão para saber distinguir quem segue o mensageiro de quem torna atrás, virando os calcanhares. E por certo essa mudança é penosa, exceto para aqueles a quem Deus guia, e não é admissível para Deus que vos faça perder as recompensas da fé. Por certo, Deus para com os humanos é compassivo, misericordiosíssimo. E aí então, no 3º versículo, Deus conclui dizendo: por certo, vemos revirar de tua face para o céu. Ou seja, o profeta, ele olhava para o céu pedindo, desejando essa mudança. Nós te voltaremos em verdade para uma direção que te agrade, porque estava no coração dele, o desejo dele é que a Qibla, a direção da oração, fosse então alterada para a cidade de Meca. Então volta, pois, a face rumo à mesquita sagrada, e onde quer que estejais, voltai as faces para o seu rumo. Isso já é para todos nós, todos os muçulmanos, no mundo inteiro, onde quer que nós estejamos. Todo mundo, quando reza, se direciona, a nossa Qibla é a Kaaba, em Meca, gente. Subhanallah. Al-Bara, um dos companheiros, ele narra então que com a chegada do profeta alaihi salam à cidade de Medina, eles por 16 ou 17 meses, portanto, rezavam direcionados a
Jerusalém, Beit al-Muqaddas. Desce então a revelação, o versículo alcorânico, com essa ordem agora da mudança da direção. O profeta alaihi salam, gente, que as bênçãos e a paz de Deus estejam com ele, lidera então a oração al-Asr, a oração da tarde com seus companheiros, lidera essa oração já com a nova Qibla, direcionada a Meca. Um dos homens que rezou com eles saiu, passando por outra mesquita, ele viu que as pessoas ainda estavam rezando na metade da oração, entre a primeira e a segunda raka, ainda estavam rezando, obviamente porque não tinham acesso a essa informação, estavam rezando em direção a Jerusalém. Então ele fala: Wallahi, por Deus, juro por Deus, eu testemunho que eu acabei de orar, acabei de rezar com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e a direção da Qibla foi Meca. Esses irmãos que estavam ainda fazendo ruku', eles já mudaram, portanto, a sua direção também de Jerusalém para Meca, durante a oração. Naquela época, gente, imaginem o cenário em que os muçulmanos viviam, aquela pressão em cima do nosso profeta e dos crentes, porque eles vieram recém-chegados de Meca, saindo, escapando, se afastando das investidas dos inimigos, dos idólatras que os perseguiam constantemente. Muitos foram assassinados, e subhanallah, subhanallah, por Deus, gente, os muçulmanos, ainda complementando esse hadith, essa narração, Al-Bara diz que eles pensaram nos irmãos muçulmanos que já haviam falecido ou que foram mortos. Como é que fica agora a oração desses irmãos, já que veio uma ordem divina para uma direção nova? Será que a oração que eles fizeram, voltados para Jerusalém, foi perdida? Olha a preocupação dos muçulmanos, subhanallah, naquela época. Deus então desce, envia mais esse versículo alcorânico dizendo: é inadmissível para Deus que as pessoas percam a recompensa da sua fé. Deus tranquiliza o coração dos muçulmanos dizendo: essas orações que foram feitas com direção a Jerusalém também são válidas. A recompensa desses muçulmanos, desses crentes, está garantida com o Criador. E a gente para e pensa então, qual é a realidade dos muçulmanos hoje? Pelo amor de Deus, a gente mal se preocupa em convidar os nossos irmãos ou lembrá-los das orações da mesquita. Será que alguém aqui se preocuparia com a recompensa do seu irmão ou da sua irmã perante Deus em relação às suas orações? Vamos mais além. Sheikh Fahmy hoje fala: e os nossos irmãos palestinos que sofrem, que morrem em seu país, assassinados, massacrados, expulsos, e nós não fazemos absolutamente nada. E para quem tem a desculpa de falar: Sheikh, mas eles estão muito longe, nós estamos aqui no Brasil, é difícil, como é que a gente pode ajudar? Pelo menos 32 irmãos e irmãs, sendo que a maioria são criancinhas pequenas, que vocês já viram aqui na mesquita, rezando conosco, estão na cidade de Morungaba, a cerca de 40 quilômetros daqui. Alguém se preocupou e falou: vamos organizar um grupo, a gente precisa prestar assistência a esses irmãos e essas irmãs, ou quando eles vieram aqui à mesquita rezar conosco, tentar de alguma maneira assisti-los. Será que a gente fez isso? Ou a gente continua preocupado e fala: não, a minha militância é nas redes sociais, Sheikh. O meu esforço é nas redes sociais. Vamos dar o braço a torcer, tá bom? Que todo mundo então trabalhe nas redes sociais. E todos os grupos de WhatsApp que a gente viu criados até agora, toda semana, gente, pelo menos uma vez por semana, os muçulmanos brigam entre si, entram em desavenças, em discussões bestas por conta da política, por conta de divergências de opinião. Nós não avançamos. Os nossos irmãos
companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam se preocuparam se Deus vai aceitar a oração deles quando eles estavam voltados para Jerusalém. Nós estamos vendo os nossos irmãos morrerem e a gente não faz muita coisa, para não dizer que não fazemos absolutamente nada, então, para que ninguém também se sinta ofendido, porque tem irmãos que de fato ajudam. Um judeu, grande sábio judeu, que vivia em Medina naquela época, chamado Abdullah bin Salam, era muito respeitado, era uma das grandes lideranças da comunidade judaica. E ele abraçou o Islã. E ele veio ter com o profeta sallallahu alaihi wasallam, que as bênçãos e a paz de Deus estejam com ele, e disse ao profeta: os judeus, eles mentem. Se eu disser que eu abracei o Islã, eles vão me menosprezar. Nesse momento chega um grupo de judeus. E o profeta, de maneira bastante inteligente, pergunta a eles: qual é a opinião de vocês em relação ao Abdullah bin Salam? Abdullah é o nosso chefe, filho do nosso chefe. Ou seja, uma pessoa que desfruta de grande prestígio e respeito dentro da comunidade judaica. Tá certo, o profeta pergunta: o que vocês achariam, pensariam sobre ele, se ele se declarasse muçulmano, abraçasse o Islã? Aí eles falam: que Deus o livre disso, de jeito nenhum, impossível, esse homem nunca vai abraçar o Islã, que Deus o proteja disso. Veio Abdullah e fala: ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Testemunho que não há divindade digna de adoração a não ser Deus, Allah, e que Muhammad é o mensageiro de Deus. Naquele exato momento, esse grupo de judeus disse o que, gente? Ele é o pior de nós, filho de outro que é pior de nós também. E menosprezaram Abdullah bin Salam. Todas as pessoas, gente, que se dedicam à fé, que têm convicção no Criador, Deus Todo-Poderoso, são taxados, são menosprezados, são desrespeitados por muitos. Porque o ser humano, no seu coração, ele é preso a essa vida material. E vejam só as 3 lições que o Sheikh traz para a gente hoje. Em primeiro lugar, desceu um comando divino, os muçulmanos obedeceram de imediato. Mudança da direção da Qibla, eles mudaram, inclusive um grupo de muçulmanos durante a oração já mudaram. Imagina se fosse hoje: será que é verdade? Será que realmente a gente recebeu essa orientação? A gente se questiona. O Corão está aqui há mais de 1400 anos revelado, e muitos de nós ainda têm dúvidas em relação ao que está lá dentro. Subhanallah, que Allah nos proteja disso. Uma pessoa pode se colocar fora do Islã, deixar de ser muçulmano porque duvida ou questiona. 2, a convicção. A convicção dos muçulmanos na sua fé. Por quê? Os judeus daquela época, eles queriam desestabilizar o profeta sallallahu alaihi wasallam e os muçulmanos. Então colocavam eles em dúvida de que jeito, dizendo: olha só, olha Muhammad e os muçulmanos, eles rezam em direção à nossa Qibla, ou seja, em direção a Jerusalém. Então é melhor também que eles sigam a nossa religião. Isso é algo que vai acontecer de fato. Eles estão questionando o que, gente? Duvidando do que? Do envio da última etapa, que era o Islã. E todos eles sabiam que viria mais um mensageiro. Isso era fato sabido. Abdullah bin Salam sabia disso, grande sábio. Sabiam que viria mais um profeta, mas eles não aceitavam que esse profeta fosse de origem árabe. Então colocavam os muçulmanos, tentavam colocá-los em dúvida. Eles vão acabar seguindo a nossa religião. Não, eles tiveram convicção e veio então a revelação determinando a nova Qibla e eles seguiram com o peito aberto.
e os mushriquim, os idólatras daquela época, o que isso representou para eles? A certeza de que se agora a qibla, a direção dos muçulmanos, passou a ser a Kaaba, significa o que, queridos irmãos e irmãs? Que em breve o Islã vai dominar esse espaço, vai dominar esse ambiente, vai dominar a cidade de Meca e vai se expandir por toda a Península Arábica e pelo mundo afora, e foi o que de fato aconteceu. Então, isso também é uma resposta àqueles que permanecem fiéis ao seu Criador. Deus honra os muçulmanos com a vitória. E o terceiro ponto que a gente precisa entender, que a direção da qibla, a alteração dela, foi um grande teste também, para que se revelasse quem são os crentes verdadeiros daqueles que não são. Isso não significa, queridos, que Allah parou de testar a humanidade, parou de testar os muçulmanos. Esta fase que nós vivemos hoje é um grande teste para todos nós. Nós já dissemos aqui, os nossos irmãos palestinos, que Allah aceite e abençoe todos eles no paraíso, eles estão passando nesse teste, nós é que estamos em dívida. Muito obrigado pela atenção dos irmãos e das irmãs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.